Salve, 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 rapaziada. Quem tá falando aqui com vocês é Zulu Martimiano, diretamente de São José dos Campos, fundão da Zona Leste. Hoje a gente vai falar sobre um ponto específico que eu vejo muita gente mudando de opinião, né? Como muda de roupa, tá ligado? Então, o cara vai, mano, faz uma análise X, Y e depois muda de opinião. O ponto que a gente vai falar hoje é o ponto da out-season, tá? Então, a gente entrou num debate esses dias atrás sobre esse assunto, sobre a out-season, e um dos pontos, né, que a gente discutiu bastante é se iria ter ou não iria ter out-season. Eu vou falar dois pontos específicos que falta para a gente ter out-season e um terceiro ponto específico por que o que acontece com a out-season e como acontece uma out-season é uma coisa humana, beleza? Então, o primeiro ponto, tá? O que a gente precisa ter para ter uma out-season? Para mim, na minha opinião, na minha análise, o que falta ter para ter uma out-season é os Estados Unidos imprimir dinheiro. Automaticamente ele imprimindo dinheiro para pagar a dívida dele, vai sobrar mais capital, aumentando esse capital vai ter mais liquidez e essa liquidez vai vir para o mercado cripto. Esse é o primeiro ponto. Então a gente não teve ainda uma impressão em massa dos Estados Unidos, que o pessoal chama de QE, tá? Para imprimir esse dinheiro e para esse dinheiro entrar de fato dentro do mercado cripto. O segundo ponto, tá, que a gente tem aqui e que é um ponto bem interessante para a gente discutir, tá, que seria o ponto também que falta para ter, né, aquela alta explosiva, é a queda de taxa de juros contínua nos Estados Unidos. Não está tendo isso e não está tendo uma visão de estabilidade em cima, tá, do Fed. Então o Fed, o que está acontecendo com o Fed? O Fed chega e fala assim, rapaziada, a gente vai ter uma projeção de queda da taxa de juros até o final de 2026. E aí, beleza, todo mundo fica otimista, todo mundo quer investir, todo mundo quer colocar dinheiro dentro do mercado cripto, por quê? Porque mercado de risco fica mais atraente. Só que passa-se 3, 4 meses, o Fed vem fazer uma notícia de novo, e ao invés dele falar, estamos continuando aqui com, né, a queda da taxa de juros e porra, vai cair até a porra do final de 2026, tá ligado? Não, não é isso que acontece. Ele vem com uma outra notícia dizendo: "Bom, eu não sabia, né, que, né, poxa, não vamos, né, diminuir a taxa de juros hoje. Ela vai ficar estável". E aí isso cria, tá, um desbalanço no mercado cripto, porque querendo ou não, o mercado tradicional e o mercado cripto, hoje em dia eles estão muito próximos um do outro, né? Mas em paralelo, né, se não tem uma queda da taxa de juros, a gente não tem uma injeção de dinheiro. E se não tem criação de dinheiro novo, tá, a gente não tem injeção de dinheiro em massa. E a injeção de dinheiro em massa, que é quando todo mundo decide entrar dentro do mercado cripto, né, e já entende que o Bitcoin já está no topo, que a gente está chegando nesse ponto, a gente já está começando a entender que o Bitcoin está nesse topo, e aí as pessoas já começam a falar, pô, investir em Bitcoin agora eu acho que não vai dar muito dinheiro, né? Investir, pô, só em Bitcoin agora eu acho que não vai dar muito. A gente está chegando nesse momento. E aí, assim que acontecer esses dois fatores, a gente vai começar a ter um movimento mais forte de alta. O terceiro ponto, tá? Que é o ponto ali, né, do porquê que eu acredito que é humano a gente ter uma out-season. Se você pegar qualquer tipo de mercado, mano, qualquer tipo de mercado, tá? E eu não tô falando só de mercado de cripto, mercado tradicional, de investimento. Não, tô falando qualquer tipo de mercado mesmo. Você vai ver que tem um ponto desse mercado que as pessoas vão no arroz com feijão, que no caso nosso seria o Bitcoin, tá ligado? E tem um ponto que é onde as pessoas elas tentam arriscar mais. Então, o primeiro ponto seria o arroz com feijão, que é o nosso Bitcoin. Que a gente está nesse ponto agora. Então os ETFs ficam comprando, BlackRock está comprando, os países estão entrando em acordo com uma legislação para comprar mais Bitcoin. Então a gente está nesse rumo de arroz com feijão, né?
Mas a gente, na história da humanidade, sempre teve o ativo de risco, mano. As pessoas, os seres humanos, sempre gostaram de arriscar mais, sempre. E por isso que tem empresa, né, unicórnio, por isso que tem vários eventos que acontecem no mundo, ao redor do mundo, de fintechs que estão nascendo, que estão crescendo e tal. E por isso que os grandes investidores vão nesses eventos também para comprar esses tipos de empresa. Porque é um mercado que, né, gera dinheiro. E é assim aqui no mercado cripto também. Então a gente tem um ponto no mercado cripto aonde a gente basicamente, né, tem o arroz com feijão, Bitcoin, e a gente tem as outras moedas que são as altcoins. Essas outras moedas que são as altcoins são os ativos de risco dentro do mercado cripto, de extremo risco dentro do mercado cripto, tá? Então, se tudo no mundo, né, existe o arroz com feijão e o ativo de risco, por que que no mercado cripto, né, de uma hora para outra isso vai mudar? Nunca mais vai ter gente investindo em ativo de risco. Para mim não faz sentido nenhum. Então, por esse motivo e por outros que eu falei anteriormente, né, o primeiro e o segundo ponto, eu acredito que a gente vai ter sim out-season, mano. Não tem esse ponto de tipo, ah, tá muito pulverizado. Se você puxar e for lá para 2021, tá? Você vai ver também que lá naquela época as pessoas também achavam que tinha muita altcoin, tá ligado? Por quê? Porque imagina que você tá vindo de um ciclo específico do Bitcoin, que foi o ciclo lá de 2017, beleza? Então você tá vindo num ciclo de 2017 específico do Bitcoin, aonde só o Bitcoin, né? Só tinha Bitcoin praticamente, tinha ali duas, três moedas, Litecoin, né, Bitcoin Cash e tal, mas, porra, em específico o Bitcoin. E a gente não tinha uma quantidade massiva de altcoins. Isso lá em 2017. Depois a gente teve o outro ciclo, que foi em 2020, né, 2021. Esse ciclo de 2020 e 2021 é um ciclo onde a gente tem mais de 3 mil, 5 mil, 7 mil altcoins. E muita gente naquele ciclo lá falava, o dinheiro está pulverizado, não vai subir. Nossa, quanta altcoin! Então aqui fica uma reflexão para você, tá ligado? Eu continuo com a minha tese de que vai ter sim altcoin. Alt-season, né? Vai ter ali o movimento das altcoins subindo, alt-season. Eu continuo com a minha tese de que alguns ativos bem específicos, que são novos, que acabaram de nascer, eles vão fazer 400 vezes, 200 vezes na alt-season. Eu continuo com a minha tese de que o Ethereum ele vai se apreciar, né, nesse movimento da alt-season, e aqui entra um ponto bem específico, na minha opinião, não só vai acontecer alt-season com o Ethereum acompanhando todo esse movimento do mercado, tá? A gente consegue ver isso muito fácil no gráfico. Põe no gráfico do Ethereum, quando o Ethereum sobe, as outras altcoins tudo sobe. Então a gente tem esses pontos, tá? Na minha visão, eu acho que está sendo um equívoco de muita gente falar que não vai ter alt-season, que não vai acontecer essa alt-season, tá? Eu também vi muita gente falando que o Bitcoin nos 109 mil era o topo do mercado, né? Na minha visão, não tem como ser topo do mercado agora. Se a gente tem um ciclo do mercado, se a gente tem um movimento ainda de impressão de dinheiro, se a gente tem um movimento ainda de queda de taxa de juros, então a gente nem começou, o mercado tradicional nem começou a falar em crise ainda. Quando o mercado tradicional começar a falar em crise, aí sim, quem sabe a gente vai estar no topo ali do mercado cripto, tá? Mas esses são os pontos específicos que eu gostaria de falar para vocês, que eu gostaria de trazer aqui para vocês no Mentalidade Cripto, e é isso que eu acredito, é isso que eu estou apostando, e é por isso que o meu dinheiro ainda está 100%, né, em tokens, 100% em criptomoedas, várias altcoins e várias outras moedas dentro do mercado, beleza? Vamos que vamos, tamo junto, é nóis, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, e não se esqueça que a gente tem um curso para iniciante que se chama Bitcoin do Zero ao Extraordinário.